Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite, igreja, paz. Boa noite também você que nos ouve aí pela TV Rica. Essa torre de transmissão, essa ferramenta poderosa que pode hoje alcançar a sua vida onde você estiver. Espalhado pelo Brasil, espalhado pelo mundo. Nós somos uma casa onde fomos chamados para alcançar nações e você faz parte disso, continue conosco. Boa noite também você que vai nos ouvir ou já está nos ouvindo pela Rádio do Sonho, outra ferramenta poderosa também, que Deus possa impactar a sua vida. Nessa noite, eu sei que a gente não gosta muito disso, quem faz isso são as professoras e os psicólogos, e a gente não gosta. Mas hoje eu vou pedir um favor. Você que está um pouco espalhadinho, vamos centralizar aqui no meio? Você me ajudaria bastante se a gente centralizasse no meio e mais para frente. Nós estamos em poucas pessoas, infelizmente, porque as cestas supers têm sido muito poderosas, muito supers na nossa vida, né? Mas se você puder sentar mais pertinho, nós vamos conversar bastante hoje, eu quero que você participe. Eu quero que você dê sua opinião também. Nós vamos construir um pensamento juntos. E nós vamos fundamentar o que é recurso nas nossas vidas. E acredite, você pode fazer com que os recursos trabalhem a seu favor. Às vezes, muitos de nós somos escravos deles. Escravo de salário, não é assim? Quantos aqui trabalham o mês inteiro por um salário? Levante a mão. Quantos aqui trabalham um mês inteiro por uma recompensa? Levante a mão. Está vendo como muda? Nós trabalhamos por salário. Ainda somos escravos de salário, escravos de dinheiro, escravos do tempo, escravos de tantas coisas. Então, se a gente ficar pertinho hoje, a gente vai construir tudo isso junto, tá bom? Só um pouquinho, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, você escolhe. Eu só queria que a gente profetizasse mais uma vez só o refrão dessa música que nós cantamos por último. Eu não sou mais escravo do medo. Hoje, Deus separou e selou e marcou essa noite para te tirar de uma situação de escravidão. Você acredita nisso? Amém. Você tem fé nisso? Amém. Você tem convicção que hoje você pode ser levado de uma situação de escravidão para gestor de todos os recursos que vem na tua mão? Amém. Você não precisa mais ser escravo de recursos. Hoje o Senhor nos chamou aqui nessa noite para que você seja um gestor. E é muito diferente. Então nós vamos começar esse tempo de ministração profetizando. Para que os ares possam ouvir. Para que você possa profetizar com a sua boca. Eu não sou mais um escravo. Amém? O Ezequiel vai ajudar a gente. Que a voz dele é melhor. Por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar. Amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Declaramos, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não
não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. O Senhor me lembrava aqui que, como é Ele mesmo e é Ele que faz, então, se nós cantarmos bem alto, tudo bem, mas se cantarmos tranquilinho também, é Ele que faz, né? Não é a entonação da nossa voz, mas é Ele. Amém? Amém. Amém. Aí você ainda em pé, vamos orar. O Senhor trouxe uma direção para o profeta Cris, que essa noite é uma noite de guerra espiritual. Essa noite é uma noite em que cadeias da nossa mente podem cair. Podem não, vão cair. Cadeias da nossa mente cairão nessa noite em nome de Jesus. Então eu não sei se você consegue perceber, mas essa é uma noite de guerra. E eu preciso que você guerreie comigo. Eu preciso que você, como guerreiro, você que está aqui, você que está na tua casa, se coloque nessa posição de guerreiro, de batalha, e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós, Senhor, levamos cativos, Deus, ao Teu senhorio, Deus, todos os nossos pensamentos, emoções, dúvidas, Deus, em nome de Jesus, todo espírito de confusão, todo demônio que tenta roubar aquilo que temos recebido nesses dias, revelações profundas, fundamentos básicos, Senhor, que tem nos levado a uma nova posição, ao novo entendimento, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra agora toda a confusão de Satanás. E nós profetizamos que essa é uma noite de luz, essa é uma noite de vitória, essa é uma noite onde cadeias da mente e fortalezas são destruídas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora sim, pode se assentar. Já começa no pique, né? Já começa falando com o demônio já. A Sexta Super são 4 sextas-feiras, não sei se você já viu a arte, mas com temas de impacto para governo. Né? Nós tivemos a primeira Sexta Super há 15 dias atrás, através da pastora Zelinda, nós ouvimos sobre fé. Quem estava aqui? Sobre fé. E foi uma palavra... Fé, às vezes a gente acha, eu já sei tudo sobre fé, né? Mas foi uma palavra tão tremenda, onde nós somos desafiados a sairmos da nossa zona de conforto, do nosso entendimento, do nosso racional da fé, se é que esse termo existe. E o Senhor nos diz que nós teríamos que ter fé para nos movimentarmos, e não só vivermos pela fé. E foi uma sexta-feira poderosa, onde o Senhor tirou-nos da nossa zona de conforto e do que a gente entendia por fé, que a fé não se entende, né? Na sexta-feira passada, nós falamos que famílias ordenam a humanidade, famílias de verdade ordenam a humanidade. O apóstolo Cristiano trouxe também que a primeira ordem, a primeira dica, a primeira coisa que você tem que fazer para colocar ordem é trazer luz em todas as áreas da sua vida. E ele trouxe isso para a área da família, que quando você precisa colocar ordem no caos, você precisa profetizar a luz, você precisa trazer à luz aquilo que está encoberto. E nessa noite não é uma noite diferente, Deus vai continuar falando conosco, nos ministrando, um assunto super importante que são os recursos. E aqui eu já quero te falar, porque às vezes a gente se limita muito achando que recurso é só dinheiro. Nós vamos falar de dinheiro também. Né? E eu quero te falar que quando a igreja fala de dinheiro, nada mais nós estamos abrindo uma oportunidade de você ser abençoado. Porque existem muitas igrejas, por exemplo, que têm vergonha de falar de oferta. Se eu falar muito desse tema, as pessoas vão ficar um pouco constrangidas e vão sair da igreja. As pessoas ficam um pouco incomodadas. Posso te falar? Que se incomode. Porque, na verdade, quando a gente ministra isso, a gente não quer incomodar ninguém, a gente quer te dar a oportunidade de ser abençoado. Porque isso é uma ferramenta, e se a gente te priva disso, eu privo você de experimentar incremento na sua vida financeira. Então, nós vamos falar de dinheiro também. Mas recurso, e essa noite eu quero que você abra o seu entendimento para isso, recurso é muito mais do que dinheiro.
Recursos são dons, recursos são talentos, recursos são riquezas, e riquezas não são obrigatoriamente dinheiro. Você pode ter outro tipo de riquezas. Então, quando a gente fala de recursos, abra o seu entendimento. E hoje à tarde, quando eu escrevi, o Senhor me falou nitidamente, quando eu comecei até a ministrar, eu falei isso, né? Hoje nós vamos passar da posição de escravo para gestor. Hoje nós vamos mudar o nosso entendimento e você vai abandonar a escravidão de recursos. E a partir de hoje você sai daqui gestor dos recursos que chegam à tua mão. O Senhor me disse isso de uma forma muito clara. Como passar de uma situação de escravo para gestor. E nós vamos falar bastante de escravidão, de gestor, de recurso. Então, antes de qualquer coisa, eu quero trazer para você o significado desses termos. Escravo é quem está submetido à vontade de outra pessoa, a alguma espécie de poder ou uma força incontrolável. Então, quando a gente fala de escravidão, às vezes você pode imaginar que eu estou falando dos escravos, dos negros, lá no milênio passado, mas não. Muitos de nós ainda somos escravos, achamos que somos livres, mas somos escravos. Não só nós, igreja, mas muitas pessoas, né, e trazendo isso mais para fora agora, muitas pessoas se acham livres, mas na verdade são verdadeiros escravos. Por quê? Porque estão debaixo do poder, da força incontrolável de alguém ou de alguma coisa. Então, você quer um exemplo? O carnaval é um excelente exemplo. Está fresquinho aí. O carnaval é isso. Um bando de pessoas que se acham muito livres porque fazem o que querem. Ah, nesse carnaval eu vou beijar todo mundo, eu vou transar com todo mundo, eu vou usar todo tipo de droga que eu quis, né? Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Uma geração que acha que não cumprir princípios e valores e fazer o que der na telha, na cabeça, ela é livre. Mas ela está enganada, porque livre somos eu e você. Fala assim, livre sou eu. Livre sou eu. Por quê? Porque a pessoa precisa disso para viver. Ela não consegue ser mais forte do que uma balada. Ela não consegue ser mais forte do que um beijo na boca. Ela não consegue ser mais forte do que uma cervejinha. Ela não consegue ser mais forte do que as drogas, do que o sexo. Então ela é escrava, livre sou eu. Livre sou eu que tenho sim à disposição todas essas coisas, mas eu falo, não, eu não preciso disso, eu não escolho isso. Então livre sou eu, ela é escrava. Então você percebe quantas pessoas se acham livres, mas na verdade são escravas. A gente está falando isso para fora, mas vamos trazer para a igreja. Quantas pessoas se acham livres, mas são escravas? Você pode ser escrava do tempo. Você pode ser escravo de comida. Sabia que tem muitas pessoas que não têm domínio próprio, não têm controle na hora de comer? Não resiste a um docinho, não é? A Valéria sei, né? Você é mais forte que um brigadeiro, mulher. Sim ou não? Então você é livre. Se o brigadeiro ainda te aprisiona, né? Você é escrava do doce. Então existem pessoas que são escravas da comida, pessoas que são escravas do tempo, pessoas que são escravas da condição financeira. Então a condição financeira não está favorável, então ela é escrava daquilo. Ela não dorme, ela se preocupa o tempo inteiro, o boleto fica, né, assustando ela o tempo inteiro. Ela é uma pessoa ansiosa, atribulada, não tem confiança em Deus. Uma pessoa agitada, isso se aflora até na saúde da pessoa. Existem pessoas que são escravas do dinheiro. Precisa ter dinheiro para ser realizado, onde na verdade Cristo fala que Ele é a plenitude de todas as coisas. Então não importa mais se você tem um carro, se você tem a casa que você deseja, se você tem as roupas que você queria, isso não conta, porque a plenitude está em Cristo. Mas quantas pessoas são escravas do dinheiro? São escravas de uma situação financeira, são escravas de uma reputação, precisam mostrar que estão bem, precisam mostrar que moram bem, precisam mostrar que seus filhos estudam em escolas particulares boas e relativamente famosas. Pessoas que são escravas do dinheiro. Você pode ser escravo de muitas coisas. Então, quando a gente fala de escravidão, não é só a escravidão de negro.
A escravidão é onde você não consegue submeter os seus pensamentos ao senhorio de Cristo. E o que é gestor? Que o Senhor nos disse, nós vamos passar de escravo a gestor. O que é gestor? Gestor é aquele que gerencia bens ou negócios de outra pessoa, um administrador. E é nesse entendimento que Deus quer nos levar nessa noite. Que sejamos gestores dos recursos, que são todos dele, que chegam à nossa mão. Sermos bons administradores de recursos que chegam à nossa mão. E entenda que aqui não tem nada a ver com a sua conta bancária. Aqui tem a ver com o seu entendimento. Porque pode ser que a sua vida financeira não tenha mudado nos últimos anos. E você fala assim, nossa, então como que eu não vou ser escravo de um salário que eu preciso? Não é assim? A gente fala, eu preciso desse emprego. Eu preciso desse salário para pagar a faculdade. Já falei muito isso. Era escrava. Não sabia, no meu entendimento, não tinha a revelação que quem pagava a minha faculdade não era eu. Quem pagava a minha faculdade era Cristo. Então, se Ele quisesse que alguma coisa acontecesse, o meu salário atrasasse, ou eu fosse mandado embora, Ele está no controle de todas as coisas. Eu era escrava do dinheiro, eu era escrava do meu salário. E quando a gente fala, por exemplo, de fábrica de milionários, né? Vamos falar bastante, para ver se você se acostuma com essa ideia. Porque é um assunto tão, né? Como é que foi a palavra que eu usei aqui? Keyword, que causa tanta estranheza para nós. O Word falou que existe essa palavra. Por que esse assunto causa tanta estranheza para nós? Você tem alguma ideia? Porque quando a gente fala de fábrica de milionários, o negócio meio que desce quadrado. Você tem a sensação que não é com você. Você tem alguma ideia por que a gente faz isso? Porque a nossa mente foi cauterizada. A Aurélia ia falar alguma coisa? Porque você fica esperando ter muito dinheiro, uma situação provável para isso, né? O que os olhos conseguem ver. Amém. Todo mundo ouviu o que a Aurélia falou? Não ouviu? O que ela disse é que o que Deus quer formar em nós é um milionário independente da quantidade de dinheiro que você tem. Mas uma mente milionária. Uma mente milionária. Isso é bíblico, porque ele fala, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, a nossa mente de fidelidade, a nossa mente milionária tem que ser formada agora. E por que esse assunto causa tanta estranheza para nós? Por tudo isso que nós falamos, porque a gente espera as condições financeiras prováveis, né, específicas, melhores para isso, porque a nossa mente é cauterizada, pessoas que foram, aí no meu caso, né, foram criadas numa estrutura religiosa, quando fala assim, religião com dinheiro, parece que não combina muito bem, e você se sente pecando por ser próspero. Você já ouviu isso? Já sentiu isso? Parece que você se sente um pecador porque você quer ser um milionário. Pessoas religiosas. Né? Sabe o que também não contribui muito para nós? Agora, para a nossa nação, como uma forma geral? A colonização. Nós fomos colonizados por um povo miserável. Então, a nossa mente miserável é desde a colonização. Então, quando a gente fala de fábrica de milionários, isso ainda causa uma estranheza para nós. Mas nessa noite nós vamos transicionar, amém? Você vai sair daqui com o seu entendimento revelado, com o seu espírito revelado nesse assunto. E todas as vezes que o apóstolo Hélio ou qualquer outro ministro vier falar de fábrica de milionários, você vai levantar a mão e falar assim, eu creio, isso é para mim, eu sou um deles. Porque nós somos chamados para sermos remidores. Nós fomos chamados para sermos administradores de riquezas. Nós fomos chamados para sermos abençoadores, isso é bíblico. Não pode te causar nenhuma estranheza, não é pecado. O que é pecado é você inverter a prioridade. Você inverter a confiança, aí é pecado, nós vamos falar isso lá no finalzinho. Mas você ser uma pessoa milionária com riquezas não é pecado, é bíblico. Deus sonhou isso para nós, amém? E agora, o que significa recursos? Nós falamos de escravo, gestor e recursos. Recursos são aptidões naturais, dons, talentos, riquezas, bens materiais também e posses também.
Então aqui a gente viu que a palavra recursos é muito ampla, não é só dinheiro. É dom, é talento, é riqueza, são bens, são posses, né? Mas muitos de nós, pela vida inteira, temos usado recursos da forma errada. Nós temos trabalhado para conseguir recursos e não deixado os recursos trabalharem ao nosso favor. Agora sim, abra a sua Bíblia aí comigo. Lá em Mateus, ou a Letícia pode pôr para nós? Não é esse ainda, tá lendo? Mateus, capítulo 25. É uma história um pouquinho longa, mas eu preciso que você preste atenção. Mateus 25, 14 a 30. Uma história muito conhecida dos talentos. Algumas versões falam talentos, algumas versões falam dinheiro, né? Mateus 25, 14 a 30, fala assim: Jesus continuou, o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta de sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo e fez negócios com o dinheiro. Repete comigo, fez negócios. Fez negócios. Isso, e conseguiu outras 500 moedas. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200 moedas. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, ele voltou e fez o acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, você foi fiel negociando com pouco, e por isso vou pô-lo a negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí, o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo. Vamos repetir, fiquei com medo. De novo, fiquei com medo. Fiquei com medo e por isso escondi. Ou em outras versões, enterrei o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Achando que tinha feito um máximo. Empregado mau e preguiçoso, disse ele, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, receberia ao menos com juros. Depois virou-se para os outros e disse-lhes: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele, e joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Eu li uma versão um pouco mais próxima de nós, justamente para isso mesmo, para a gente ter facilidade de entender isso daqui. Mas aqui a parábola dos talentos, nós já ouvimos várias vezes, ministramos várias vezes, é conhecida por todos nós. Mas aqui ela responde exatamente ao tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Recursos que trabalham ao nosso favor. E aqui está a resposta está nessa passagem. Por quê? Vamos começar a perguntar como fazer que os nossos recursos, então, trabalhem para nós e não nós para eles. Como nós fazemos isso? Se você responder essa pergunta, você já tem metade da sua revelação e da palavra resolvida. Como fazer os meus recursos agirem ao meu favor e não eu trabalhar mais para eles? Sabe qual é a resposta? Fala assim comigo, negociando. Negociando para que eles possam se multiplicar. A resposta está aqui, negociando para que eles possam se multiplicar. E eu quero começar perguntando para você, o que você tem hoje nas mãos, que você pode negociar para poder provar e experimentar da multiplicação? O que você tem na mão hoje?
E para a gente sair um pouquinho desse âmbito de dinheiro, porque quando a gente fala o que você tem na mão, você já pensa na carteira, você já pensa em dinheiro, já pensa em tudo, né? Vamos sair um pouco, eu falei que recursos são dons, são talentos, são habilidades, são outras coisas também. A Elisângela está aqui? Eu estou lá, Ali. Você me ajuda, Ali? Ali vai distribuir para a gente um pedaço de folha de papel de sulfite e uma caneta. Se alguém puder ajudar ali, vai mais rápido, né? O que você vai fazer? Agora, se a Letícia puder colocar para nós, nós vamos fazer uma dinâmica aqui rapidinha. Você vai escrever o seu nome assim, na vertical, tá? Então, eu coloquei o meu aqui, Fernanda. E aí, você vai escolher 3 características positivas que você carrega, 3 habilidades, 3 talentos que você tem, 3 dons que você tem. Não precisa necessariamente começar com a letra do seu nome. Então, assim, por exemplo, não precisa ser Fernanda, F-E-R, pode estar no meio. Você viu que eu coloquei ali, por exemplo, leal. Tem o E de Fernanda, mas está no meio de leal, né? Ou a sábia, eu coloquei no meio também. Ou organizada, eu peguei o D da Fernanda e usei para colocar a palavra organizada. Entendeu? Então, você vai escolher 3 habilidades, 3 dons, 3 talentos que Deus depositou na sua vida. E você vai nomear isso para a gente de acordo com o seu nome. Nós vamos dar um tempinho aqui. Que esse tempinho seja tirado da minha ministração. Fique claro. Tá contando? Não, Lucas. Não, Lucas. Dá pause aí. Três dons, 3 habilidades, de acordo com o seu nome. Não precisa necessariamente ser a primeira letra da qualidade com a letra do seu nome. Pode ser no meio, como eu coloquei ali, organizada. Ou sábia. Ou leal também, tanto faz. 3. Pronto? Não, acabou de chegar o papel, né? Só 3. Nossa. Você já viu. Você não vale, Valéria. Quem estava distribuindo? Vanessa, põe seu nome assim. Tá ali, Põe seu nome em pé, Vanessa. E coloca 3 dons e habilidades que Deus te deu, que você reconhece isso na sua vida, que possa ter alguma dessas letras. Não precisa necessariamente ser assim, com a primeira letra. Valente, de Vanessa. Não, você pode usar o V para outra coisa. Tá bom? Pronto agora? Com exceção da Vanessa e da Elisângela, né, que acabaram de sentar. Você conseguiu separar 3 habilidades, 3 dons, 3 talentos? Sim ou não? Agora faz o seguinte. Fique em pé. Coloca ela assim, no seu peito assim. E vai dar uma voltinha. Vai conhecer o dom e a habilidade da pessoa que está do seu lado. Pode dar uma voltinha, Kelly, você fez certinho. Vamos ficar em pé, é para isso mesmo, é para tirar vocês da zona de conforto. Vamos lá, para você dar uma voltinha, vamos ver o que tem aqui. E aí você vai conhecer. E aí quando você for ver, você pergunta assim, você vê a outra coisa que eu não vejo em mim? Então vamos lá, deixa eu ver o que a Kellen colocou. Pode falar alto? Kellen. Gentil, leal e alegre. Daí você pergunta assim, você vê mais alguma coisa em mim que eu não estou vendo? Eu vejo generosa. E cabe aqui, generosidade. Eu vejo você como uma pessoa generosa. Pode ser que você não tenha visto. Mais alguém? Vamos lá, vamos andar, gente, para vocês verem dos amigos mesmo, dos irmãos. Para a gente dar uma andada e ver. Ver. Tem gente escrevendo ainda? Está tão difícil. É muito humilde. Dá uma andada, dá uma rodada. Veja aí, vamos ver o que a Cris tem aqui. Nossa, a Cris, tipo assim, ela não colocou 3, ela colocou todas as letras têm qualidade. Corajosa, responsável, simpatia, empatia, amorosa.
A Elisângela também colocou um monte. A Elisângela fez o que a Cris falou. A Vanessa. Linda, ágil, grata, elegante e alegre. Dá uma andada aí. E aí você pergunta para a pessoa, fala assim, você reconhece alguma coisa que eu não coloquei aqui em mim? Você que me conhece, né, marido, mulher, dá para fazer isso, né, Si? Você consegue ver alguma coisa que eu não vi em mim? Me conta, eu quero saber. Me conta, eu quero saber. Porque às vezes, por que isso, gente? Porque às vezes a pessoa vê o que você não vê. Não é mesmo? Às vezes quem está de fora enxerga uma outra pessoa. Às vezes você não se acha organizada, mas a pessoa te vê como uma pessoa organizada, como uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa. Então é importante ouvir o outro também, para a gente saber o que ele acha da gente. Pronto, vamos sentar? Você que andou, andou. Você que não andou, não anda mais. Vamos lá? Vamos sentar. Vamos sentar que meu tempo voltou. Olha lá, tá passando de novo. O relógio está andando novamente. Fala para mim. Quem teve facilidade em apontar 3 qualidades? 3? Né? A Valéria falou, só 3? Quem teve facilidade? Levanta a mão. Quem teve dificuldade? Fala, 3? Nossa, não sei. Nossa, não sei. Não lembro de nada. Né, Sofia? Seu pai teve dificuldade? Você percebe, a maioria de nós, né, salvo algumas exceções aí, mas a maioria de nós temos dificuldade de colocarmos 3 dons. E eu vou abrir meu coração, quando eu fui fazer isso daqui, o meu, eu falei, nossa, será que se eu colocar, vão achar que eu estou muito, né, que eu me achando muito, né, que eu estou me achando muito, me tietando muito, né? Ou será que eu sou assim mesmo? Será que eu sou uma pessoa organizada mesmo, né? Eu demorei para achar 3 qualidades, gente. O D, né? Organizada. Foi o que eu falei, eu dei a chance. Tem gente que tem dificuldade de achar 3 dons dados por Deus. Por quê? Porque nós sentimos incapazes. Quantos de nós carregamos e todos nós, portamos dons, habilidades, recursos, né? Depositados pelo próprio Deus em nós, e nós enterramos aquilo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, a minha vida. Eu, quando cheguei aqui nessa casa, há 12 anos atrás, eu era essa pessoa. Uma pessoa que enterrava tudo o que tinha de bom. Na verdade, eu seria incapaz de colocar ou nomear 3 coisas positivas minhas. Por quê? Era uma pessoa machucada, com espírito de rejeição, uma pessoa solitária, e uma pessoa que enterrava o próprio potencial. Então eu nunca me vi como Deus me via. E para isso eu tive que ter uma paternidade. Repita comigo, paternidade. Porque a paternidade vê o que talvez você não veja. Talvez você tenha facilidade, mas existem pessoas que não têm facilidade de ver o que carregam. E a paternidade vê o que ninguém vê. Então, às vezes, nós estamos aqui, entre nós aqui. E existem pessoas extremamente relacionadas, mas estão escondidas que nem o servo. Tive medo e me escondi, e escondi o meu talento. Pessoas que têm medo porque fracassaram na história de vida, e agora estão escondidas, estão enterradas, enterraram habilidades dadas pelo próprio Deus. Existem pessoas aqui empreendedoras, pessoas com potencial, com capacidade para ser empreendedores, para ser donos do seu próprio negócio, mas estão com medo e se escondem, enterram o talento do empreendedorismo pelo medo do fracasso, ou porque você já fracassou alguma vez e isso te causa medo. Faz você enterrar uma habilidade dada por Deus.
Existem pessoas aqui comunicadoras, com facilidade para falar, com facilidade para fazer vídeo. Nós temos a TV Rica. E a pessoa com medo enterra isso por uma timidez. Pessoas musicais. Pessoas que têm habilidade, dom mesmo da música, seja tocar, seja cantar. E aí, porque se cobra tanto na perfeição, não consegue sair do banco, não consegue servir, não consegue colocar isso à disposição do reino. Ou pessoas, vou falar aqui do Jefferson, por exemplo, um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha. Mas demorou para ver, como Deus o via. E às vezes a pessoa fica na informalidade. Não, eu faço um negocinho em casa para os amigos. O Eric é uma pessoa dessas. Cheio, vou falar o seu nome. Ele é uma pessoa extremamente habilidosa na cozinha. Mas aí ele cozinha aquelas coisas maravilhosas, um pão de calabresa que ele faz e tudo mais, na casa dele, só para a família dele. Você acha isso justo? Eric. Não é? Às vezes a pessoa tem uma habilidade, mas ela fica escondida, ela enterra isso. Então, talvez atrás de muitos pastores de ovelhas aqui, nós temos reis. Às vezes eu estou falando com um monte de Davi, às vezes não, eu estou falando com vários Davis. Eu estou falando com pessoas de reino, eu estou falando com pessoas com chamado, com potencial, mas que muitas das vezes estão escondidas atrás das ovelhas. Não querem se envolver, não querem se abrir, porque já se machucaram, ou porque tiveram medo, porque tiveram experiências ruins, eu não sei. Mas a pessoa enterra aquilo que Deus colocou na sua vida. E deixa de ser ativada no seu potencial. E a regra aqui é simples, nós lemos em Mateus. A regra é simples, como diria o Arnaldo, a regra é clara. Quem enterra não multiplica. Fala isso para mim. Quem enterra não multiplica. De novo, que agora você sabe o que você vai falar. Quem enterra não multiplica. Quem enterra não multiplica. E às vezes nós estamos enterrando talentos, e aqui talentos pode ser recursos, habilidades, ou financeiro mesmo, como a palavra diz talento, 500 moedas, 200 moedas ou 100 moedas. Estamos enterrando moedas e não estamos aproveitando o privilégio, a oportunidade que Deus está nos dando de experimentar multiplicação, porque quem enterra não multiplica. E aí, lá em Mateus 25:16, fala assim, que o primeiro servo, aquele que recebeu 500 moedas, ele imediatamente saiu para negociar. E a palavra negociar significa produzir, trabalhar para, pôr em ação. E aí, quando ele faz isso, ele experimenta a multiplicação. E às vezes nós não somos esses servos. Nós não somos aqueles que recebemos dons de Deus, que recebemos até mesmo dinheiro financeiro, agora, financeiro de Deus, e não negociamos, não investimos, não produzimos, não trabalhamos para. E aí você enterra um talento, enterra uma economia, enterra um dinheiro, enterra uma poupança, enterra um fundo de garantia, não sei. Mas você está com uma oportunidade de experimentar multiplicação, negociando e multiplicando, produzindo e multiplicando. Mas não enterramos, guardamos por medo. Muitos de nós somos esse servo, esse terceiro servo, que por medo enterrou e escondeu. E o Senhor me disse uma frase: o medo faz escolhas onde o risco é menor. O medo faz escolhas onde o risco é menor. Quantos de nós somos essa pessoa, esse servo? Temos tanto medo que é melhor escolhermos algo mais fácil, porque daí o risco é menor. O tombo vai ser de um lugar mais baixo, não é assim que a gente ouve? E a gente se vê priorizado, roubado, de experimentar essa multiplicação dos outros dois servos, por exemplo, que saíram para negociar, que saíram para pôr em ação, que saíram para investir, para trabalhar para e experimentar a multiplicação, mas por medo escolheram onde o risco era menor.
Porém, só experimenta a multiplicação quem executa, quem produz. Eu vou repetir. Só experimenta a multiplicação quem executa e quem produz. Talvez você não seja essa pessoa medrosa, né? Eu vou te falar que eu estou mudando muito o meu entendimento, porque eu era uma pessoa, não posso mentir, né? Estamos tentando, né? Melhorando cada dia mais, preciso melhorar mais. Mas eu era muito mais conservadora. Uma pessoa conservadora. Sabe aquela pessoa que, o meu marido que gosta, quando eu falo isso, a minha mãe também, ama ser CLT? Carteira assinada? Férias? 13º? Seguro-desemprego? Fundo de garantia? Por quê? Porque me dava uma falsa impressão, uma sensação que eu estava segura. Porque se eu saísse daquele emprego, eu tinha pelo menos um fundinho de reserva. Não é assim? Como se nós não dependêssemos de Deus o tempo inteiro. Quem depende de Deus não precisa confiar em fundo de garantia, em férias, em 13º. Porque eu vou te falar uma coisa, as coisas podem mudar sim. As coisas podem mudar sim. Eu não era muito dessa época, porque eu sou muito novinha, brincadeira, eu era muito pequena. Mas quem se lembra aqui, né, as irmãs aí um pouco mais velhas se lembram disso. Quem se lembra do plano Collor? Não foi? Olha lá, até deu risada. Mais ou menos, Eli? Bem mais ou menos, uma vaga lembrança, né? Plano Collor. As pessoas tinham economia, tinham a poupança, tinham dinheiro guardado. E tiveram seus dinheiros confiscados, perderam tudo. Então, você entende? Que se você, não importa se você tem um fundo de garantia, se você tem a poupança, se você tem um seguro-desemprego, se você é CLT, se Deus quiser tirar, Ele vai tirar. Se Deus quiser tirar, para mostrar onde está a sua fé, a sua confiança, Ele vai tirar. E se Ele quiser pôr, Ele vai pôr. Ele vai pôr. Essa semana nós ouvimos o Amaro até falar, eu posso falar porque ele fala isso, né? O Amaro, há alguns anos atrás, teve a sua conta bancária visitada por Deus e um depósito apareceu. Não só ele, acho que várias pessoas já passaram por isso, olha lá. Não é? Você vai ver, apareceu um dinheiro. Não estava esperando o depósito de ninguém, não estava esperando o pagamento de ninguém, não é, Ricardo? Já aconteceu com você? E Deus coloca dinheiro. Ou alguém chega e fala assim, eu não sei o que aconteceu, mas Deus mandou te dar essa quantia. E te abençoa. E você vai ver exatamente o dinheiro, ou muito mais além daquilo que você precisava. Então a gente está se apoiando, a gente está colocando a nossa confiança em coisas que são falsas. Te dão uma falsa sensação de segurança. Um carro valioso, uma casa, um fundo de garantia, uma poupança, um investimento. Eu não estou falando contra isso, eu acho que você tem que se preocupar com o futuro, com seus filhos, não é contra a poupança, não é isso. Mas se o seu fundamento, se a sua fé está fundamentada nisso, está errado. Porque Deus pode tirar e Deus pode pôr quando Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Não é assim? Então, por que às vezes você não tem medo, mas a gente não se vê tendo os nossos recursos trabalhando a nosso favor? Você pode ser uma pessoa que não tem medo, que investe, que faz, que negocia, que oferta e tudo mais. Onde estamos errando? Pergunta para mim, onde estamos errando? Se você não for um medroso, tá? Onde estamos errando? Deus me falou algumas coisas. E eu quero colocar ali para você. E há algum tempo Deus me fala isso. E Ele só me deu uma oportunidade de compartilhar hoje. Primeiro ponto de erro. Não somos excelentes. Não somos excelentes. Pouquíssimas pessoas, empreendedoras ou não, né, que são trabalhadoras ou não, não somos excelentes. Você trabalha do jeito que você quer. Você foi chamado para entrar 8 horas. Vamos falar uma pessoa CLT. Ela não chega às 8. Ela chega às 8h10, 8h15. Atropelada, aí que vai ligar computador. Não somos excelentes. Quem é autônomo não é excelente. Não somos excelentes. Podemos ser mais excelentes.
Nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas a rainha de Sabá é um exemplo disso. A rainha de Sabá veio conhecer Salomão pela sua sabedoria e ficou impressionada, a palavra diz, ficou impressionada com a excelência que ele conduzia o seu palácio. Olha aqui. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, 4 do que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados. A Bíblia fala isso. Todos uniformizados, os holocaustos que faziam no templo do Senhor, ela ficou impressionada. E como resposta, ela veio buscar a sabedoria, e ela veio e trouxe um monte de presente, um monte de riqueza para Salomão. Salomão nem precisava disso, o cara já era muito rico. Mas a excelência, a sabedoria dele atraíram a rainha de Sabá. E ela falou, não, eu preciso te ofertar mais riquezas, porque eu estou impressionada com a sua excelência. Seus oficiais são uniformizados, a Bíblia fala disso. Não somos excelentes. Fazemos negócio mais ou menos de qualquer jeito. Chega atrasado. Entrega de qualquer jeito. Se destaque. Tenha uma empresa, você é autônomo, né? Tenha uma empresa que você seja lembrado. Você tem que ser lembrado. A hora que eu precisar de vidro, eu não vou pensar 2 vezes, eu vou chamar o Walter. Porque ele já fez trabalho na minha casa e ele é excelente. E eu lembro dele pela excelência, entende? Se destaque, seja lembrado, cumpra prazos. Cumpra prazos, poxa vida. Você que é um trabalhador, se te foi colocado na mão, olha, até tal dia, você me entrega isso? Entregue até tal dia. Ah, não, só falta um negocinho. Não, só estou terminando um negocinho aqui. Ai, não deu tempo, sabe o que é? Gente, problema todo mundo tem. Cumpra prazos. Você, autônomo, prometeu, cumpra prazo, entregue além do que foi combinado. Sabe assim? Vá além. Ah, eu te prometi tal dia, então eu vou um dia antes. Ah, eu prometi tal coisa, eu vou te dar um brinde de outra coisa. Vá além. Seja excelente. Estamos pecando na falta de excelência. Os recursos não têm trabalhado por nós, porque nós não somos excelentes. O segundo ponto, seja constante. Não somos constantes. Você abriu uma empresa hoje, se o mês que vem você não arrecadar o que você imaginava, você já fala, ai, não está dando certo. Ai, esse negócio aí, ai, eu acho que a ideia foi horrível. Calma. Se você estudar um pouquinho de mercado, de trabalho e tudo mais, eles falam que você tem que estabelecer pelo menos por 6 anos o negócio para começar a ter rendimento. E a gente quer trabalhar 1, 2 meses, 6 meses e fala, nossa, não é isso, não está dando certo. Somos inconstantes, paramos no meio. E a Bíblia fala, Paulo fala, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vai até o final, se isso é um sonho de Deus para a sua vida, é óbvio. Né? Consulte a Deus, mas se é, insista, seja um pouco mais perseverante, um pouco mais constante. Você já é um derrotado prévio. Sabe o que é isso? Um derrotado prévio? A pessoa nem começou, mas já fala, ai, acho que vai dar errado. Não, porque eu não tenho dom para coisa. Acho que não vai dar certo. Nem começou. Derrotado prévio. Somos derrotados prévios. A gente nem dá o luxo, né? Nem se esforça um pouquinho para continuar. E o terceiro ponto, investimos em fundos errados. Será que o seu investimento tem estado no solo que vai dar multiplicação? O solo que você tem semeado, que você tem investido, que você tem negociado, é fértil ou não é fértil? Né? Aqui nós nem vamos entrar muito, né, nesse ponto, mas nem está escrito isso, mas o Espírito Santo me lembra disso. Sociedade. A sociedade, você tem que fazer com pessoas que têm o mesmo princípio, o mesmo entendimento que você, a mesma revelação de Cristo que você. Quando a Bíblia fala jugo desigual, não é só para casamento. É para a sociedade, é para a amizade. Não se coloque em jugo desigual. A minha raiz não pode ser a raiz diferente da outra pessoa que eu estou entrando em sociedade.
Temos investido em solos férteis? Temos colocado à nossa disposição, a nossa energia, os nossos recursos em solos férteis? E aqui, eu quero falar rapidamente para você. O reino de Deus é o solo mais fértil que pode existir. Eu já falei isso a última vez que eu ministrei aqui, não muito tempo atrás. O reino de Deus é o solo mais fértil que pode existir. Qual investimento você coloca uma semente, você vai colher a 100 por 1, sem riscos? Me diz. Qual o fundo de investimento que você coloca uma semente, você pode pensar o valor que você quiser agora, e você não tem riscos, e ela devolve para você 100 vezes mais? É só no reino de Deus. O reino de Deus é o solo mais fértil para a sua semente ser depositada e para você experimentar a multiplicação. Aí sim, nós buscávamos, trabalhávamos, gastávamos o nosso tempo com recursos, mas não, quando eu deposito, quando eu invisto, quando eu negocio no solo certo, o recurso agora trabalha ao meu favor. Vou te dar 2 exemplos na Bíblia, rapidamente, não quero me estender. O primeiro exemplo que eu quero citar é a viúva de Serepta. Quem se lembra? 1 Reis 17. Muito comum, nós falamos de primícia nela. Ela está sempre aqui. A viúva. A viúva trabalhava todos os seus dias incansavelmente para quê? Para ter recurso. Quando ela teve o encontro com o profeta Elias, ela falou assim: tão certo que vive o Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolo para quê? Para eu e meu filho, a gente comer e morrer. Isso me mostra o quê? Uma pessoa desesperada, que trabalhava incessantemente pelo recurso, porque ela não tinha nada, ela ia comer e ia morrer, ela já estava no final. Trabalhava, uma mente escrava, eu preciso, eu vou comer, eu vou morrer, é só isso que eu tenho. Não, você não está entendendo, profeta, é só isso que eu tenho. Mas, quando o profeta fala, tudo bem, faz o bolo, mas dá para mim primeiro. Ela não questiona, ela faz isso. Ela investe, ela negocia sua semente no solo mais fértil, que é o reino de Deus. E quando ela investe, faz o bolo e dá primeiro para o profeta, lá nos próximos versículos a gente vai ler que o azeite não acabava da vasilha. Uma pessoa que corria atrás do recurso, agora viu o quê? O recurso correndo atrás dela. O recurso corria atrás dela. O azeite não acabava, ela comeu, ela sustentou seu filho, e isso foram por muitos dias. Como uma pessoa consegue mudar tão rápido de posição? De perseguidora de recursos para ter os recursos perseguidos por ela. Investiu no fundo certo. Investiu no solo fértil, que é o reino de Deus. O outro exemplo que a gente pode citar é a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães foi isso. Uma multidão, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças morrendo de fome. E aí os discípulos chegam até ele e falam: Jesus, manda esse povo embora, porque está todo mundo com fome. O que me mostra isso? Pessoas desesperadas por o recurso, pela comida. Estavam com fome, eu vou ter que ir lá procurar algum lugar aqui e comprar alguma coisa para eu comer. E aí, olha que engraçado, porque se você ler isso lá em João 6, Jesus chega em Filipe e fala assim: Filipe, onde a gente pode comprar comida para esse povo todo? Gente, você imagina se o próprio Jesus fala assim: Lisângela, o que nós vamos fazer esse mês para pagar o aluguel? Você tem alguma ideia? Uma pessoa normal entra em desespero, porque você fala: peraí, se o senhor não tem uma ideia, eu vou ter que ter uma ideia para pagar o aluguel? Foi isso, mais ou menos isso, que Jesus fez com Filipe. Filipe, você tem alguma ideia? Onde a gente pode comprar comida para esse povo todo? Mas Jesus fez isso para provar o coração de Filipe, porque ele já tinha em mente o que ia fazer. E o versículo fala exatamente isso. Jesus já tinha em mente o que ia fazer. E aqui eu quero eu quero reafirmar isso na sua vida. Deus não é pego de surpresa, nunca. Ele sempre tem em mente o que vai fazer na minha e na sua vida financeira. Então não fique desesperado
Se ele vier e perguntar, e aí, Ariane, como nós vamos fazer para ir para Buenos Aires agora, daqui a alguns meses? Ele está provando teu coração, porque na verdade ele já tem o recurso, ele já tem a finalidade, ele já tem os meios de abençoá-la. Só que a gente, se ouve um negócio desse, fica desesperado. Você nem precisa ouvir. A sua própria alma já grita isso. O que eu vou fazer? Como eu vou pagar? Eu tenho tanta conta. Como que eu vou pagar a escola das crianças esse mês? Como que eu vou pagar o aluguel esse mês? A gente se atribula o tempo inteiro, quando na verdade Deus já tem em mente o que vai fazer. Ele nunca é pego de surpresa. E aí, quando o outro discípulo vem até ele e fala assim, olha, nós temos aqui 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos, mas é pouco, né? Já corta o barato de Jesus. Ó, nós temos aqui, mas é pouco, né? Perto dessa multidão para comer. E aí Jesus só dá uma ordem. Ele levanta e, tendo dado graças, né, manda todo mundo sentar e fala, pode dividir aí, todo mundo vai comer. Todo mundo comeu, se fartou e ainda sobraram 12 cestos de pães. Deus nunca é pego de surpresa. Talvez eu e você não estamos vendo a provisão, mas a provisão sempre vem antes da necessidade. Você pode repetir isso? A provisão sempre vem antes da necessidade. Antes da necessidade, a provisão já está caminhando em sua direção. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não está preocupado com o seu aluguel. Você pode estar, mas Deus não está preocupado, Ele já sabe, Ele já tem em mente o que vai fazer. E se você tem a mente de Cristo, por que a gente se atribula tanto? Por que a gente se desespera tanto? Os discípulos passaram aí de corredores atrás de recursos, para quê? Os recursos correndo atrás deles. Nenhum esforço, só senta, todo mundo vai comer. Sem nenhum esforço, os recursos vieram até eles. Então, para a gente fechar esse assunto, quando eu semeio, quando eu negocio a minha semente, ou as minhas moedas, como você quiser agora, quando eu semeio, quando eu negocio isso num solo fértil, que é o reino de Deus, eu posso poder provar da multiplicação. Quem retém, quem esconde, quem enterra, não prova da multiplicação. Não prova. Se você acha que guardando o que você tem para a segunda-feira que está chegando, vai te dar uma segurança de alguma coisa, isso é mentira, isso é ilusão. Porque quem enterra não multiplica. Você quer ter o seu mediano ou você quer ter multiplicação? Você quer ter a média ou você quer a multiplicação? Você quer o salário ou você quer a recompensa? Não é? Então, multiplique. E como eu vou multiplicar? Negociando, investindo, semeando. É a palavra quem diz. E o quarto e último ponto, nós vamos encerrar, é mantenha sua confiança em Deus. Nós já falamos, né, um pouquinho disso. A sua poupança, o seu fundo de garantia, o seu salário, o seu emprego estável, o seu CLT, nada disso vai te dar garantia, estabilidade. Estabilidade não existe. Sabe que quando eu era mais nova, eu prestei 3 vezes o curso público da prefeitura aqui, de Taubaté. E eu passei as 3 vezes. E pelas 3 vezes, eu assinei uma carta renunciando o cargo de escriturária na época. E a minha família falava assim, minha família toda trabalha na prefeitura por muitos anos, né? E as minhas tias, a minha família toda falava assim, você é louca? Você está renunciando ao emprego na prefeitura, a prefeitura é uma mãe. Quem já ouviu esse termo? A prefeitura é uma mãe. A prefeitura é uma mãe, né? Você está louca? Prefeitura é uma mãe, é um emprego para sempre. Você pode fazer o que for lá, eles não te mandam embora. Não é assim? E eu passei as 3 vezes e renunciei o cargo 3 vezes. Meio sem entender direito, mas já sendo guiada por Deus. Porque a minha mente não está escrava nisso. Estabilidade financeira não existe. Porque se Deus quiser tirar, Ele tira. E se Deus quiser colocar, Ele coloca. Deus é a fonte de tudo. Oi?
E Ele faz isso da noite para o dia. Ainda estamos muito presos à nossa condição. E não, eu já falei isso também. E não entendemos a nossa posição. A posição não muda, nunca. Você não pode ter... às vezes você está numa pindaíba, nervosa. A sua posição é só uma. Qual? Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a sua posição. Mesmo que a sua condição hoje seja desfavorável. Mas é hoje. Porque quando Ele quiser fazer, Ele faz. Quando Ele perder o sono, Ele só vai puxar as crônicas e vai ver o que ela tem de memorial. O que ela escreveu, o que ela semeou. O que ela ofertou, o que ela rendeu. O que ela entregou. Vai estar escrito. Deus está anotando todas as nossas ofertas. Tudo isso está sendo registrado por Deus. E quando Ele quiser fazer, Ele vai mudar a condição assim. Agora, a sua posição é uma só. Então, nessa noite, entenda a sua posição em Cristo. Porque você não precisa estar com a sua conta cheia ou a sua conta vazia. O que faz você um milionário é o quê? A sua mentalidade. A sua revelação da sua posição em Cristo é o que te faz um milionário. É o que te faz trabalhar por uma recompensa e não por um salário. É o que te faz ver o que ninguém vê. É o que te faz pensar em gerações, em legado, em futuro. E não só na necessidade de hoje, por exemplo. Coloque-se de pé. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.